Olá, estamos aqui para mais uma aula de leitura, interpretação e produção textual. Na aula de hoje nós vamos trabalhar a produção de texto. Na aula anterior trabalhamos a elaboração do parágrafo e agora nós vamos verificar como é que esses parágrafos já organizados, já estruturados, eles formam um texto completo. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com essa organização do texto, não é propriamente dito, um texto mais corrido, e espero que vocês tenham um bom proveito. Vamos lá à nossa aula de hoje. Quais são os objetivos dessa etapa? Então, para essa etapa de produção textual, nós temos reconhecer a estrutura do texto dissertativo, produzir textos dissertativos diversos, reconhecer o texto dissertativo e sua forma de composição e diferenciar textos críticos, de opinião e de informação. Nessa aula, especificamente, nós vamos tratar do texto dissertativo, como a gente reconhece e como a gente produz esse texto, tá? Então, reconhecer e produzir o texto dissertativo. Bem, a produção de texto, ela tem uma função social, né? A gente sabe que a escrita, ela te liberta. Às vezes ela serve inclusive como terapia. Algumas pessoas escrevem para se libertar das suas dores, né, dos seus problemas. Então, aqui, o ato de escrever, ele não tem apenas essa questão da obrigação. Eu escrevo porque o professor me obrigou a escrever. Não, eu escrevo porque é uma forma de existir socialmente e historicamente. Aquilo que você escreve, principalmente no meio acadêmico, ou no campo da literatura, ou num jornal, é para todo sempre, tá? Então, você passa a ser, digamos que, imortal, não é? Quando você escreve. Então, escrever tem uma questão de liberdade mesmo, tá? Liberdade de você se libertar dos seus males. Então, ela não pode ser vista como uma mágica, que uns têm, né, como um dom. Uns têm o dom de escrever, outros não. Eu não tenho o dom de escrever. Você, embora não tendo o dom que você acha, não é, que algumas pessoas têm, você pode sim ser um escritor de qualidade. Você pode se dedicar a essa tarefa com afinco e você vai conseguir. Então, escrever é um processo individual, é um processo que eu faço sozinho. Depende do meu conhecimento de mundo, do repertório que eu construí. E, como já dito anteriormente, a gente insiste nesse ponto, a escrita é um processo que eu aprendo a fazer quando eu faço. Quanto mais eu escrevo, melhor eu me torno. E também é um processo interpessoal, tá? Um processo interpessoal, um processo dialógico. Por quê? Porque eu não escrevo para mim. Eu escrevo para o mundo, eu escrevo para as pessoas. Né? Às vezes, essa é uma queixa, né, dos alunos. Eu nem sei porque que eu estou escrevendo isso aqui, só o professor mesmo que vai ler e eu vou fazer de qualquer jeito. E às vezes essa escrita para o professor, ela é só um treino, ela é só um primeiro momento. Aí daqui a pouco você vai avançar nos períodos, você vai estar no terceiro, no quarto período e você já vai poder publicar um artigo. Olha aí que bacana. Então, você começa fazendo treinos, você começa escrevendo só para o professor ler, aí o professor faz as observações, o professor mostra aquilo que você deve melhorar. Com o passar do tempo, dentro da vida acadêmica mesmo, você já vai estar o quê? Produzindo novos conhecimentos, produzindo algum material que você pode posteriormente publicar.
Então, estas são preocupações importantes, não é? Que eu tenho que ter. Eu preciso saber que ela é um processo individual, ela é dialógico, é processual mesmo, é de todo dia, tá? Que é assim que eu vou me construindo enquanto escritor, tá? Olha aí a palavra que eu estou usando, construção, tá? Eu me construo um escritor. Se eu começo o meu processo de escritor no primeiro período da universidade, quem sabe ao quinto, na metade do curso, eu já tenha condições de publicar um material escrito por mim. Então, quando eu escrevo, eu preciso ter em mente o quê? Eu vou escrever um texto. Eu já vi que esse texto, ele se compõe de parágrafos. Então, eu já sei o que é que eu faço na introdução, no desenvolvimento, na conclusão. O que eu preciso ainda ter em mente? Eu preciso saber qual é o meu objetivo. O que eu quero com esse texto? O objetivo é fazer um trabalho para apresentar para o professor, só isso. Então, ótimo. Eu já defini qual é o meu objetivo, para quem eu estou escrevendo e quem eu sou. O meu objetivo é escrever isso aqui para entregar para o professor, para ele me dar uma nota. Então, eu estou escrevendo só para o professor e eu sou uma aluna. Não, eu estou escrevendo com o objetivo de participar de um evento da minha área. E eu quero escrever esse resumo aqui para sair lá um banner, para fazer um texto que vai ficar num banner. Então, qual é o meu objetivo? Fazer uma escrita para muitas pessoas lerem. Então, para quem eu estou escrevendo? Para uma comunidade acadêmica. Quem eu sou? Eu sou uma acadêmica, eu sou uma estudiosa daquele assunto. Então, você vê que, dependendo do objetivo, tá? Qual é o meu objetivo, vai definir para quem eu escrevo e quem eu sou. Né? Quem eu sou enquanto escritora naquele momento. Estes três aspectos anteriores que nós vimos aqui, né? Esses três, o objetivo, quem eu sou e para quem eu estou escrevendo, eles vão definir linguagem. Se eu estou escrevendo para o professor, eu verifico qual é a linguagem adequada para ele. Se eu estou escrevendo para uma comunidade acadêmica, a linguagem é outra. O professor, se eu não definir todos os conceitos, ele vai compreender, ele é o professor da disciplina. Mas se eu estou escrevendo para uma comunidade acadêmica, eu tenho que definir todos os meus conceitos. Por quê? Porque essa comunidade acadêmica, ela não é formada só de pessoas que trabalham na minha área. Então, a minha linguagem tem de ser diferente. Eu preciso ser mais clara, mais objetiva. Eu preciso definir as palavras, porque senão o outro vai ter dificuldade para compreender. Né? Então, olha lá, você está vendo? Para quem eu estou escrevendo vai definir a linguagem que eu vou utilizar no meu texto. O nível de formalidade. Estou escrevendo para o professor, tem um nível de formalidade. Eu estou escrevendo para a comunidade acadêmica, outro nível de formalidade. Tá? Então, talvez para a comunidade acadêmica você precise escrever de uma forma mais simples, para que todos possam compreender. E como você vai ter que traduzir, né? Traduzir, que eu digo, dar o conceito de várias palavras, então, olha, o nível de formalidade já vai ser outro, tá? E tipo de texto. Qual é o tipo de texto que eu vou escrever? Eu vou escrever só uma descrição? Não, eu vou fazer um texto dissertativo com análise, tá? Então, qual é o tipo de texto que eu vou escolher e a forma como vai ser escrito? Eu vou fazer um banner?
Então, ele é pequeno, ele não é longo, porque um banner é curto. Não, eu vou fazer um artigo, então um artigo é outra forma de composição. Não, eu vou fazer só um texto mesmo, outra forma de composição. Então, aqui, olha, nós vamos observar que uma carta para o presidente de uma empresa, tá? Carta para o presidente da empresa, ela não é escrita da mesma forma que uma carta para uma pessoa próxima a você, tá? Então, uma pessoa próxima a você, ela não vai requerer o mesmo grau de formalidade, a mesma linguagem, tá? O nível de formalidade, tudo isso vai influenciar. Certamente que a carta para o presidente da empresa precisa ser numa linguagem mais sofisticada, num tipo de texto dissertativo, numa linguagem, não é, mais apurada. E se você está escrevendo para sua mãe, você pode relaxar um pouco, usar expressões mais coloquiais. Certamente palavras respeitosas, mas num outro nível de formalidade. Os textos que produzimos são resultados de escolhas que nós fizemos antecipadamente, tá? Então, nós consideramos as condições históricas que nós vivemos e que são, né, a qual nós pertencemos, o vocabulário, as expressões do nosso tempo. Então, quando nós estamos escrevendo, certamente nós não vamos utilizar palavras que não fazem mais parte do cotidiano da linguagem do brasileiro, mesmo no nível de sofisticação, não é? Então, existem preferências, tá? O português do Brasil, a gente quase não usa a mesóclise, por exemplo, né? Dizer-te-ia, falar-te-ei, são expressões que não são comuns nesse tempo agora. Então, por mais sofisticado que um texto seja, vai ser difícil essas expressões aparecerem. Professora, e se eu fizer, vai estar errado? Não, se estiver obedecendo a regra de mesóclise, tudo bem. É algo que faz parte da língua portuguesa. O que eu estou mostrando é que essas escolhas que você vai fazer, elas vão considerar o momento histórico que você está vivendo, vocabulários, as expressões que são próprias do momento atual, tá? Você não vai escolher palavras de outros contextos. Então, o que era sofisticado há 20 anos, hoje, a gente vai achar que é altamente sofisticado. E se nós fazemos um texto sofisticado hoje, as pessoas de 30 anos acham que nós estamos sendo coloquiais. Então, há uma mudança nesse sentido. E eu, né, como escritor do meu tempo, vou observar isso. É claro que eu tenho plena consciência de quais são as palavras, não é, que eu não posso utilizar, de palavras que não vão cair bem num texto científico. Bem, para a gente escrever um bom texto, nós vamos considerar as três partes. A pré-textual, a textual e a pós-textual. São 3 etapas para a produção de texto. Essas 3 etapas são igualmente importantes, nenhuma delas é superior à outra. Agora, o que se observa na vida acadêmica é que os alunos só cumprem uma. Qual é? A textual. Eles não fazem a etapa pré-textual nem a pós-textual. Então,
quando recebem o trabalho de volta, com as correções feitas pelo professor, de modo geral, tem muitos erros que poderiam ter sido evitados pelo próprio aluno se ele tivesse cumprido a etapa pós-textual e a pré-textual. Então, aqui, olha, nós temos uma situação de 3 etapas que vocês devem atentar. Bem, então na etapa pré-textual, o que é a etapa pré-textual? Ela é um plano, tá aqui, olha, a imagenzinha vai definir bem pra gente o que é a etapa pré-textual. Ela é um plano, eu preciso planejar o meu texto, como é que eu vou organizá-lo, tá? Eu não posso fazer o meu texto, como a gente fala, de bate-pronto. Sentei, peguei minha caneta, o papel e vai. Tá aqui, como se fosse uma corrida de cavalo. Não é isso. Eu verifico, né, o meu tema, a minha delimitação, qual é o ponto de vista que eu vou tratar, como é que eu vou organizar minhas ideias secundárias, quais as técnicas que eu vou usar. Eu posso usar enumeração, eu posso usar dados estatísticos. Então, que técnica que eu vou usar? A linguagem que eu pretendo usar? Como é que eu vou estruturar o texto? E aí eu penso, não é? Quem eu sou, para quem eu escrevo e qual o objetivo. Então, olha, antes de eu me lançar na escrita propriamente do texto, eu preciso parar e olhar essas etapas, tá? Na etapa pré-textual. Então, eu penso, eu tenho que escrever sobre esse assunto. Qual é a ideia central desse assunto? É essa. Quais são as ideias secundárias? São essas. Isso, gente, eu anoto. Eu faço um esquema. Eu faço um esquema das minhas ideias. Eu anoto. Coloco aqui, eu vou falar sobre esse assunto, a ideia principal que eu vou falar é essa, daí eu vou tratar desse, vou falar disso, que são minhas ideias secundárias, eu vou dar exemplos, eu vou usar dados estatísticos, eu vou usar um fato histórico, eu vou fazer contestação, eu vou fazer uma comparação. Olha aí, você definiu, você fez exatamente isso, você planejou como você vai executar o seu texto. Aí, vamos aqui pensar um pouco. Qual é o texto que tem mais chance de dar certo? O de bate-pronto? O da corrida de cavalo? Que eu me sento e, bora lá, vai, escreve. Ou o texto que eu esquematizei, que eu planejei antes de executar? A resposta é simples. Aquilo que eu planejo, aquilo que eu esquematizo, vai ter mais chance de sucesso. E isso aí, gente, até na nossa vida é assim, né? Se eu vivo um dia sem estar planejada, é um caos. Eu me planejo, porque eu vou tal dia para tal lugar, eu vou acordar a tal hora, porque eu me planejar é parte do cotidiano, é parte da vida. O ser humano se planeja. Mesmo aqueles que dizem, não estou nem aí, eu vivo a vida de cada dia, não estou nem pensando. Nada disso. Quando você vai ver, ele já morreu de planejar. Não, amanhã eu vou sair cedo, vou para tal lugar, depois eu vou tal hora, eu vou pegar não sei quem, não sei onde. Ele está se planejando. Então, se a vida precisa de planejamento, por que um texto sairia de bate-pronto? Não sai. Ele precisa de um esquema. Ele precisa ser pensado antes de chegar ao seu processo de composição. Bem, então aqui, olha, nós temos um mapa, né, um mapa mental das principais ideias, dos principais aspectos que eu preciso planejar antes de iniciar o texto propriamente dito, tá?
Então, vou lá e eu confiro. Tema, qual é a ideia principal, quais são as ideias secundárias. Dentro das ideias secundárias, quais são os conteúdos que eu vou trabalhar dentro das ideias secundárias. Quais são as técnicas? Eu vou trabalhar a enumeração, dados estatísticos e perguntas. E a conclusão. Que tipo de conclusão eu vou fazer? Eu vou fazer síntese ou eu vou fazer proposta? E a partir disso você define linguagem, estrutura do seu texto. Você faz, não é, um esboço, faz um esquema antes de começar o texto. A etapa textual, o momento em que você vai definitivamente escrever. Agora é a hora. Já me planejei, já me programei, já coloquei lá, não é, no esquema. Agora eu vou escrever, vou fazer o texto propriamente dito, tá? Então, de acordo com o que planejou, o texto vai sair, tá? Então, se a etapa anterior for bem desenvolvida, o escritor terá facilidade para escrever seu texto. Sua atenção será para utilizar o quê? O vocabulário, tá? O conhecimento do assunto, para que ele coloque de modo adequado. Vocabulário, né? Também de acordo. E linguagem, técnica, gramaticalmente correta. Esses são os cuidados que ele vai ter. Por quê? Porque ele já estruturou o texto dele. Então, ele vai ali só mesmo, né, refinando as palavras, jogando as ideias, verificando se o conteúdo que ele está tratando está bem estruturado. Também a questão da coesão vai ser importante aí para ele definir, tá? Agora, na etapa textual, o texto já está pronto 100%? Não está. Não está. Eu poderia dizer que ele tem, sei lá, 70% de texto pronto. Porque quando você produz o seu primeiro texto, é como se ele fosse uma intenção de texto. Ele ainda não está acabado. Seu primeiro texto, ele é uma proposta de texto, tá? Aí você vai, depois que você tiver feito, e no momento que você escreve esse primeiro texto, é um momento das ideias, não é? É um momento em que você precisa colocar no papel aquilo que você planejou. E não embora pareça fácil, não vai acontecer de modo tão fácil, não. A não ser que você já tenha muita experiência na produção textual. Se você ainda, né, está começando, mesmo que você tenha esquematizado, você vai verificar, poxa, é difícil agora, né, na hora de eu colocar para o papel todas as minhas ideias de forma que o vocabulário esteja correto, a gramática esteja adequada, e coesão, não é, pontuação, tá? Então, mas aí você precisa cumprir com essa etapa, sem estar muito pressionado também, tá? Porque se você ficar muito pressionado com, que palavra que eu coloco, eu não posso repetir palavras, você não escreve. Por quê? Porque essa é só a segunda etapa do texto, você ainda vai passar pela terceira. E é lá na terceira que você arruma. Então, na etapa textual, o que é que você faz? Escreve. Escreve seu texto. Não com muita liberdade, mas com uma certa liberdade. Porque depois, na próxima etapa, você vai consertar, né? Você vai arrumar isso. Na etapa pós-textual, aí é a hora em que nós vamos trabalhar as correções. Por experiência de aulas de redação, eu observo que essa é a pior etapa para o aluno.
Ai, ele não gosta. Pensa numa coisa que ele não gosta de fazer. É a etapa pós-textual. Ele não quer ler o texto, ele não quer corrigir, ele não quer arrumar. Ele acha assim, eu já escrevi, já tá, é bom, ainda vou ter que fazer arrumação nisso. Não quero mais não, já estou abusada desse negócio de escrever. Sendo que se você não cumpre essa etapa pós-textual, muitos erros vão passar, muitos erros. E se o erro passa, quem é que corrige? Teu professor. Quando teu professor corrige, o que acontece? Tua nota baixa. Professora, mas eu não estou nem aí para nota. Pois é, mas a gente não vive só para nota, não é? A gente vive para o aprendizado. Então, neste caso, olha, é importante que se cumpra essa etapa, por mais dolorosa que ela seja. Até porque a gente se encanta, né, pelo que a gente escreve. Você olha e diz, olha que coisa linda, eu que fiz. E aí você não quer mais ver defeito, né? Se é lindo, se foi você que fez, você não quer ver defeito. Mas é uma etapa que tem que ser cumprida. Então, eu vou olhar o quê? Vocabulário. Esse vocabulário está adequado? Olha, eu usei bem aqui, pra, num. Aqui eu usei um termo, tipo assim. Tudo bem na etapa textual, mas isso não pode prosseguir. Então, você vai tirar o tipo assim e vai colocar, por exemplo, você vai olhar aquelas palavras que você repetiu. Você estava falando sobre sistema nervoso. Aí você olhou e num parágrafo só, você escreveu 3 vezes, sistema nervoso, sistema nervoso, sistema nervoso. O que é que você faz? Você faz uma anáfora. No outro, você faz uma elipse. Olha aí, você já eliminou 2 repetições do seu texto. É isso que é corrigir um texto. É isso que é fazer a etapa pós-textual. Vou lá olhar, esqueci um acento, né? Aspectos gramaticais, esqueci um acento, bem aqui faltou um ponto, aqui tem uma vírgula, tá? Então, eu faço a correção. E eu verifico, o conteúdo, ele tá todo certinho? Tá tudo ok no conteúdo? Eu não falei nenhuma bobagem? Porque, às vezes, na pressa, aonde era para nós colocarmos um não, nós esquecemos. Aí, aquilo que era para eu negar, eu afirmei. Pronto, aí vai dar a maior confusão. Tá? Então, eu preciso verificar. O conteúdo está certo, está tudo ok no conteúdo. E a coesão, né, que eu já havia falado anteriormente. Tá? Então, é essa a etapa pós-textual. Eu mesma risco o meu trabalho. Quanto mais eu riscar, quanto mais eu corrigir, menos os outros vão encontrar os erros. Normalmente passa, é normal que passe. O que não é normal é ter um absurdo de erros que passou porque o trabalho foi feito a toque de caixa. Porque o trabalho foi feito às pressas. Porque o trabalho era para entregar amanhã e eu fiz na madrugada. Aí não dá tempo nem de fazer o texto. Quanto mais o pré-texto e o pós-texto. Mas se o trabalho é feito no prazo certo, dá tempo. Dá tempo de escrever, de colocar, de fazer esquema, dá tempo para tudo isso, tá? Bem, nós temos 2 tipos de texto dissertativo, isso nós já vimos numa unidade anterior, nós estamos aqui só revendo. O dissertativo expositivo, o dissertativo argumentativo e os 2 juntos, tá? Então, esses 3 tipos de textos, eles vão servir para a comunicação acadêmica. Eu vou dentro da universidade e tudo que diz respeito a ela é esse texto que eu vou utilizar. Então, olha aqui, eu tenho uma pergunta na prova, vou responder como? Com texto dissertativo. O professor não quer que eu diga assim, eu acho que... Ele não quer. Ele quer que eu diga a respeito do assunto, infere-se que... E aí, olha,
eu começo meu texto. Então, mesmo para a resposta na prova, eu preciso utilizar o texto dissertativo para fazer um resumo, para fazer uma resenha e chegando, olha, até a monografia, aos artigos. Todas essas comunicações acadêmicas serão feitas com o texto dissertativo. Também, só relembrando, né, o texto dissertativo ele é feito de introdução, que apresenta a tese, a ideia central, o desenvolvimento, tá, que é a argumentação, e a conclusão, que é a parte final da escrita. Também, só relembrando, eu tenho um parágrafo de introdução, eu tenho quantos parágrafos forem necessários de desenvolvimento e eu tenho uma conclusão. E eu estou falando de quê? Produção de texto. Bem, aqui, olha, nós temos um texto e esse texto ele serve como base para nós fazermos essa análise. Olha, o tema é Desafio da Educação dos Surdos no Brasil. E aí, a introdução dele, ele vai defender esse tema aqui, ó, os desafios da educação dos surdos no Brasil. E o ponto de vista qual é o ponto de vista? É que não houve inclusão. Então, como é que ele coloca isso no texto? Ó, no Brasil, o início do processo de educação de surdos remonta ao segundo reinado. No entanto, esse ato não se configurou como inclusivo. E daí ele continua o texto, tá? Nós temos aí, para a argumentação, ele coloca que há uma discriminação enraizada, inclusive pelos familiares. Ele vai usar a técnica da citação. Aí ele vai dizer, olha, sob esse viés pode-se apontar como um empecilho a implementação desse direito, reconhecido por mecanismos legais, a discriminação enraizada em parte da sociedade dos próprios responsáveis por essas pessoas. Segundo o sociólogo Talcott, olha aí a citação que ele está fazendo, o que diz que a família é uma máquina que produz personalidades humanas e etc. Tá? Então, olha, nesse argumento, ele vai dizer que é uma discriminação enraizada. E qual é o tipo de técnica que ele utiliza? A citação. No outro argumento, ele vai usar o argumento da história. Para que ele vai usar esse argumento histórico? Para dizer que esses deficientes eram deixados para morrer em um momento histórico, tá? Então, ele demonstra como o tema de surdos no Brasil se dá em um momento da história. Olha, desde o período clássico grego, em que deficientes eram deixados para morrer por serem tratados como insignificantes. Então, ele traz um argumento histórico, né, para discutir o tema. E a conclusão ele faz a partir de propostas, ok? Realizar palestra, alertar parte da população e criar dias de conscientização. Aqui, olha, nós estamos vendo num texto como que aqueles parágrafos que nós estudamos anteriormente, eles se unem para fazer a composição de um texto completo. Né? Então, se na unidade anterior, quando nós estudamos a composição do parágrafo, se você ficou, né, pensativo, dizendo assim, mas nem sei por que eu estou estudando esse negócio de parágrafo, agora você consegue compreender, porque esse parágrafo se junta a outro parágrafo, e forma um texto, tá? No material de vocês, na apostila de vocês, vocês vão poder observar esse texto
ele todo, né? O desenvolvimento total dele. Então, a introdução do texto, ela é o guia do texto, porque é a introdução que faz, né, que traz o quê? Essa frase núcleo, e é ela que vai dar toda a definição de como o meu texto vai ser desenvolvido, porque depois que eu tiver essa frase núcleo, então eu direciono, tá? Então, alguns princípios que devem ser observados. Eu preciso ter unidade. O que é ter unidade? É eu tratar só de um único tema. Mesmo que eu traga outros argumentos, esses outros argumentos, eles estão ali com uma finalidade. Qual? Comprovar o que eu disse na minha introdução. Isso é manter unidade. Eu não saio falando de um monte de coisa desordenada, que não tem relação uma coisa com a outra. Não. O que eu falo tem relação, está ali, está sendo discutido naquele texto para comprovar minha ideia central que está lá na introdução. Então, eu preciso... Por isso que é importante eu fazer o elemento pré-textual, porque daí dificilmente eu vou cometer esse problema aí. Eu vou ter esse problema da não unidade no meu texto. Porque como eu já esquematizei, eu não vou trazer nada de diferente do meu tema. Tudo vai estar relacionado ao meu tema. Agora, em alguns casos, você está falando... sei lá, vamos voltar aqui, nesse texto. Ele está falando de surdos no Brasil. Daí ele vem e fala de autista. Faz um parágrafo inteiro só sobre autista. Qual a relação do autista? Não, professora, mas é que ele quis relacionar que tanto o autista quanto o surdo tem problema. Não, eu não estou dizendo que ele relacionou. Eu estou dizendo que ele fez um parágrafo inteiro falando só sobre o autismo. Vai estar certo? Não. Ele vai ter feito um erro de quê? De unidade. Porque ele está discutindo o assunto e ele vai para outro completamente diferente sem estabelecer relação. Professor, e se ele estabelecer relação? Aí, ok. Aí, ok, vai dar tudo certo, tá? Trata-se, portanto, de uma característica de fundamental importância, pois, além de prender o leitor a um único assunto, ele ainda direciona essas ideias secundárias, tá? Para um único alvo. Então, o texto fica mais claro e aumenta a probabilidade de persuasão. Essa é uma citação do professor Odenildo Sena. Outro aspecto é o convencimento. Todo texto que eu escrevo, eu estou escrevendo para convencer alguém. No caso do texto dissertativo. Tá? Mesmo quando eu estou só informando, eu ainda estou querendo, né, passar um convencimento. Como é que esse convencimento da informação vai acontecer? Pela informação. Eu quero te convencer de que aquela informação é verdadeira, tá? Então, o convencimento, ele tem essa finalidade de apresentar argumentos que convençam o leitor. Ele quer fazer com que esse leitor seja, convencido daquele ponto de vista. Então, a parte mais importante da produção está na construção dos parágrafos. Todo o esforço é para formular a melhor argumentação, e daí eu vou escolher, se são dados estatísticos, citação, trajetória, exemplos, tá? E se você domina plenamente a elaboração dos parágrafos, você saberá construir um texto. Olha que coisa maravilhosa. Se eu sei elaborar bem os parágrafos, não há dúvida, eu vou conseguir
elaborar o meu texto, porque a base da produção de texto está na elaboração do parágrafo. Nós chegamos aqui ao final da nossa aula, né? Tivemos a nossa aula de produção textual. Nós vimos aqui a importância dos parágrafos, a estrutura do texto dissertativo, a importância da unidade, da argumentação. Retomamos aqui 3 etapas que são fundamentais para a elaboração do texto, não é? As 3 etapas, a pré-textual, a textual e a pós-textual. E aí, nós encerramos aqui essa primeira parte da produção de texto, que na verdade a produção de texto ela tem uma relação muito direta com a elaboração dos parágrafos que nós vimos na unidade anterior. E aí a gente verifica aqui no finalzinho dessa aula a importância de eu me dedicar um pouco mais à elaboração dos parágrafos antes de eu chegar na elaboração do texto todo. Porque quando eu já souber produzir os parágrafos, aí a minha preocupação com o todo já vai se relacionar às 3 etapas, a pré-textual, a textual e a pós-textual. Eu encerro aqui esta aula, né, deixando aqui uma energia muito boa, que vocês tenham assim, um grande proveito dessa aula. Escrever é algo fantástico, é algo maravilhoso, não pode ser visto como uma pedra no sapato, não pode ser visto como uma obrigação, uma coisa que o professor está me obrigando. Na medida que você vai escrevendo, você vai vendo o quanto é bom escrever, o quanto é bom dominar. Escrever é uma forma de poder, tá? Na sociedade que nós vivemos, a escrita, quem sabe escrever, tem um poder. Então, construam essa relação de proximidade com a escrita. E todos vocês podem ser escritores, todos vocês. Não existe essa coisa de eu não nasci para escrever. Não, sem esse drama, tá? Sem esse drama mesmo. Se você se dedicar, se você quiser mesmo, é possível você se tornar um escritor. Eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Até lá!